Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Ana Paula e hoje nós teremos a aula de produção textual com enfoque ao texto dissertativo argumentativo, pessoal, que é o tipo de texto solicitado, né, na redação do Enem. Então aqui eu trouxe uma breve reflexão, né, do autor Paulo Freire, que diz assim: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. O texto dissertativo argumentativo consiste em um tipo de produção textual em que o autor defende uma ideia através de argumentos, explicações fundamentadas e opinião. Busca-se persuadir o leitor a partir da argumentação. É o tipo de texto solicitado no Enem, né? Como eu falei para vocês. E geralmente, pessoal, pede-se que seja escrito sobre um tema social da atualidade, né? A estrutura, pessoal, do texto dissertativo argumentativo, né? Ele é composto por três estruturas, três elementos principais que vocês têm que seguir, né? A introdução, né, lá no começo da redação, o desenvolvimento, lá no meio, e a conclusão, que é o final. A introdução. Introduz o texto apresentando seu tema principal para o leitor. Faz com que o leitor se interesse pelo conteúdo do texto ou não. Então, vocês têm que cuidar. Para a introdução, ela precisa chamar a atenção para que o leitor se interesse, né? Deve ser clara, pois nela o leitor irá conhecer o caminho pelo qual irá percorrer durante a leitura. Ser breve e compreende-se em 25% da produção textual, pessoal. Então, a introdução, ela compreende-se 25% de todo o texto, né? O desenvolvimento, ele vem depois da introdução, desenvolve as ideias mencionadas na introdução, o autor defende sua opinião e argumentos e compreende-se em 50% do total do texto. Então, para vocês verem, né, como ela é, né, praticamente, ela é a metade do texto, né, o desenvolvimento, aliás. Então, no desenvolvimento, vocês vão desmembrar a ideia que foi passada na introdução, né? A conclusão é retomar a introdução ressaltando a ideia principal do texto, resumir o que foi abordado durante o desenvolvimento, apresentar soluções para a situação problema abordada, né? Que na introdução geralmente se coloca uma situação problema, né? Se apresenta um problema, se faz um questionamento para que seja desmembrado no desenvolvimento e para que seja dada uma resposta para essa pergunta, essa questão, esse problema na conclusão, tá? E conclui o texto, né? Na conclusão a gente conclui o texto. E compreende-se em 25% do total do texto. Então, 25% conclusão, 25% introdução e 50% desenvolvimento. Aqui eu trouxe um texto de exemplo para vocês, desculpa. Que foram dados como exemplo, pessoal. No Enem, são sempre disponibilizados 3 ou 4 textos, né? Para reflexão, né? Para o pessoal poder fazer a reflexão, para poder criar, então, a sua redação em cima desses textos de apoio. O primeiro no dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para produzir um movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias.
de geração em geração, durante já quase um século. Esse é o primeiro texto, pessoal. O segundo textinho, olha só. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Segundo texto, aqui o terceiro texto, pessoal, o terceiro texto que diz assim: da telona para as telinhas. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Entenda. Então, aqui é uma manchete de jornal, né, pessoal, que foi dada como exemplo, que tem algumas estatísticas, né? Nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros. 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. 17% da população frequenta o cinema no total. 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Esse é o terceiro texto. E aqui a gente tem o quarto texto de exemplo que foi dado. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º país na relação habitantes por sala. Ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo de cinema ou continuam mal entendidas. O norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. O tema dessa redação do Enem foi a redação do Enem 2019, tá, pessoal? E o tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E esse foi um exemplo. E esse é um exemplo de texto que eu vou dar para vocês, que foi feito a partir desses textos, né, que eles dão como exemplo, que é disposto sempre em todos os Enems, ele é disposto como exemplo. E essa redação que eu vou ler para vocês, ela é um exemplo de redação que tirou nota 1.000, então nota 1.000 é a nota máxima, né, que foi da Amanda Rocha, de 21 anos, de Itaituba. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Então, tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Nessa perspectiva, a cultura é imprescindível para a identidade de um povo e, indubitavelmente, o cinema é uma fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Entretanto, de acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, a democracia
extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo, só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. Dessa maneira, a concentração das salas de cinema em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alinhamento de milhares de pessoas a esse serviço provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. Outro assim, os preços abusivos de ingressos, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição de entrada de bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento dividem ainda mais a sociedade. Isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu, o qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social, isto é, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para outrem. Dessa forma, o alto custo praticado pelas redes cinematográficas violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Portanto, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, promover a interiorização das salas de teledramaturgia, por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda, incentivando então a cultura mais democrática. Além disso, é responsabilidade da Ancine, Agência Nacional de Cinema, estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador, por intermédio de aplicativos e das redes sociais interativas, para que denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizadas. Como efeito social, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo assim barreiras e feudos sociais. Então a gente podemos perceber que ela demarcou bem, né, pessoal, a introdução. Tu consegue ver como é introduzido o tema, depois o desenvolvimento bem demarcado e a conclusão, né? Ela concluiu dando uma resolução para aquele problema que ela trouxe na introdução, né? Que era a democratização do cinema, do acesso ao cinema no Brasil. Então era isso, pessoal. Eu vou deixar uma reflexão aqui para vocês do Paulo Freire, que diz assim: não se pode falar de educação sem amor. Muito obrigada pela atenção de todos e tchau.